Pais ausentes. Que tema, né? É um tema que infelizmente não sai de moda. E eu queria começar esse vídeo te trazendo uma reflexão. Você já parou em algum momento para pensar por que a figura paterna é uma figura tão afetada? Por que na grande maioria das famílias hoje o pai é ausente das suas responsabilidades, ele é ausente de provisão, ele é ausente de determinação, ele é ausente ao trazer segurança para sua família, quando não é ausente fisicamente, né? Que acontece em sua grande maioria. Essa questão da figura paterna, para mim, ela é tão afetada justamente porque Deus é a representação do pai. Deus é pai. Então, o que o inimigo deseja? Ele deseja afetar a família. A família é um projeto do Senhor. E se a figura de Deus é uma figura tão importante, o inimigo quer, de todos os meios possíveis, tirar a honra e o mérito do Senhor, é óbvio que ele vai atacar justamente nessa figura, onde vai criar feridas, onde vai reverberar por gerações a ausência, a fraqueza desse pai de não ser presente, né? Se você é mãe, tem um filho com um pai que é ausente, eu queria que você primeiro pensasse o seguinte: a ausência dele fala mais sobre o meu filho ou sobre mim do que sobre ele? Quando uma pessoa ela é ausente, ela tá falando muito mais da história dela, dos valores dela, dos princípios dela, do que de você, do que do seu filho. Não é responsabilidade do seu filho ou sua a ausência desse pai. A ausência desse pai está muito mais ligada ao que ele carrega dentro de si. A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca desse pai não está saindo amor, não está reverberando amor para essa criança, para essa pessoa que saiu dele, é porque de fato ele não tem isso para dar. A gente só consegue ofertar aquilo que nós temos para dar. Será que em momento algum esse homem com quem você se relacionou não deu sinais de que ele seria ausente em relação à família? Ou dele ser muito grosseiro com a mãe, ou dele ser muito ausente com os pais, ou dele já demonstrar com você uma certa falta de respeito, uma certa falta de colocar você como prioridade? Quando nós temos um filho e esse pai ele se torna um pai ausente, geralmente isso também é fruto de sinais que nós, mulheres, ignoramos ao nos relacionar com esses homens. A dor da ausência paterna, ela só é vencida pela mãe quando a mãe, de fato, veste a armadura da autorresponsabilidade. O que é isso? É você olhar e falar assim: olha, não é culpa minha a ausência dele, mas é responsabilidade minha que ignorei os sinais, que me relacionei com uma pessoa que de fato já demonstrava que não seria uma boa, né, um bom pai ou um bom companheiro. Fui eu que ignorei os sinais. Quando a gente traz para nós a responsabilidade, a gente tira do outro o poder de resolver a situação, a gente traz para nossa mão o poder de resolver a situação. É uma situação fácil de resolver? Não, mas se você deixar na mão do outro que já é ausente na criação, nunca vai ser resolvido. Então você tem que pensar sobre você nesse momento, trazer para si o que eu posso fazer dentro dessa situação, entende? Lembrando que a autorresponsabilidade é totalmente diferente de culpa. A responsabilidade é um chamado do Senhor para que a gente possa escrever uma nova história. Então, quando nós somos responsáveis por algo, a gente tem a possibilidade de mudar aquilo. Quando a gente fala sobre culpa, culpa é um sentimento que o próprio inimigo traz para que a gente fique paralisado, estagnado e não consiga resolver aquilo que de fato nós precisamos resolver. Porque quando a gente está sentindo culpa, a gente fica sofrendo, a gente fica parado, a gente fica ali chorando por aquela situação, a gente não toma uma atitude para solucioná-la. A responsabilidade não. A responsabilidade ela é o contrário, então ela nos chama a resolver esse problema. O seu filho ele não nasce nutrindo um sentimento ruim pelo pai dele, não nasce. Mas, como toda boa criança, criança é educada pelo exemplo. Jamais ela é educada pelo que você fala. Se você falar: filho, troca de roupa todos os dias, filho, escova os dentes todos os dias, e você não fizer isso, ele não vai fazer. Assim como aquilo que você faz, ele repete de forma automática, porque nós somos educados pelo exemplo. Então, para ser exemplo para o seu filho nesse momento, você precisa pensar que, se você falar mal do pai dele para ele vai repetir isso. Se você trazer à tona os defeitos do pai dele para ele vai repetir isso. Então, se você não quer que o seu filho cresça com feridas, não traga a sua ferida para dentro do seu filho. Porque muitas vezes o que acontece é que as mães ficam muito feridas, e eu entendo porque eu passei por isso, de terem essa responsabilidade sozinhas, de ter que tocar o barco sozinha, de ter que levar no médico sozinha, de ter que pensar em tudo sozinha, de fato ser sozinha. Isso realmente traz uma mágoa para nós, mães. Mas isso não nos dá o direito de pegar essa mágoa que foi nutrida dentro de nós, que é uma frustração das nossas expectativas perante aquele pai, perante aquela pessoa com quem a gente se relacionou, e a gente não tem o direito de pegar essa ferida e plantar no coração do nosso filho. Porque o nosso filho, ele funciona como uma terra fértil.
Se você planta essa semente da tristeza, essa semente da rebeldia, essa semente da maldade mesmo, sabe? De olhar para o pai dele com desonra, ele vai nutrir aquilo, porque toda criança é um solo fértil, eles aprendem tudo muito rápido, inclusive a ter rancor, inclusive a ter sentimentos ruins. E trazendo a palavra, o Senhor nos fala que honrar pai e mãe é um mandamento. Honrar pai e mãe é o único mandamento que tem uma promessa, que fala que os seus dias serão prolongados. Deus não deixou escrito que para honrar pai e mãe ele precisa merecer. Não tem essa aspas, não tem esse adendo dentro da palavra. É honrar pai e mãe, acabou. Não é se ele é bom, não é se ele é presente, não é se ele é isso, se ele é aquilo, não, é honrar pai e mãe. Então esse princípio da honra, ele não pode ser ferido, não é uma questão de merecer, porque se nós pararmos para pensar, quem de nós merecemos o que Jesus fez, né? Que foi para a cruz, que ele foi crucificado por mim e por você, que somos pecadores, que erramos todos os dias, que não lemos a palavra todos os dias, que não nos comunicamos com eles todos os dias. Então assim, Deus não tem motivo para nos perdoar também. Mas ele não perdoa todo dia? Ele não reseta aquele dia e começa um novo dia no dia seguinte? Com as pessoas nós precisamos ser iguais também. Então honrar pai e mãe não é um pedido simples, é uma ordem, honrar pai e mãe. E a honra é o quê? A honra é você olhar para o seu pai, olhar para sua mãe, principalmente nesse caso de pai ausente, olhar entendendo que ele deu o melhor que ele podia dar. Se foi a ausência o melhor que ele podia dar, é porque era o que ele tinha. Não adianta você querer fantasiar. Não adianta você querer sair do campo real para o campo das emoções. O que ele tem é isso. É uma dificuldade de amar, uma dificuldade de se entregar. Então não adianta esperar amor, presença de uma pessoa que não tem isso para dar. Já começa daí tirando as tuas expectativas, o teu olhar, para que o seu filho também não se frustre com isso. Então honrar pai e mãe é um mandamento e você tem a obrigação de ensinar ao seu filho a honra em relação ao pai e à mãe, mesmo que ele seja ausente. Tá? Lembre-se que a tua ferida não pode ser plantada como ferida no seu filho. E para confortar o teu coração, mãe, porque eu sei que é desafiador criar um filho sozinha, se lembra que esse acerto de contas não é entre você e essa pessoa. Não é entre o seu filho e essa pessoa, é entre Deus e essa pessoa. Deus é o único que pode julgar. Na mesma medida que julgares, sereis julgados. Então nós não temos o direito de julgar a outra pessoa. Como eu falei, ela deu o melhor que ela podia dar. Se o melhor que ela podia dar era nada, ok, foi nada. Mas se lembra que também teve os sinais que nós ignoramos lá atrás, porque nós mulheres temos o hábito de querer mudar a pessoa que está conosco, a pessoa que se relaciona conosco. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que ter bem o pé no chão nessa hora. A palavra também nos diz que filhos são herança do Senhor. Se você recebeu uma herança valiosa, imagina você recebendo um ouro, você recebendo diamante. É isso que o seu filho é aos olhos do Senhor. Se você recebeu, assuma essa herança para você. Se o outro, que era 50% responsável também por essa criança, abriu mão disso, tudo bem, isso é ele abrindo mão da herança dele, mas você não pode abrir mão da sua herança porque o outro está abrindo mão. Filhos são herança do Senhor. Gente, filho é algo extremamente sério, é extremamente sério. Não importa se o pai dele é presente, se é ausente, faça você a sua parte. De novo, a gente volta para o ponto da autorresponsabilidade. Você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance. Se a outra parte não está fazendo, a outra parte vai ter um acerto de contas diretamente com o Senhor, não é com você. E você precisa entender que Deus é um juiz e Ele é um juiz justo. Então fica tranquila que o Senhor, Ele vai te honrar também e Ele vai olhar para você com todo carinho e zelo, porque você está cuidando da herança dele. O Senhor também nos fala do cordão de 3 dobras, que muitas vezes a gente usa para casamento, né? Só que esse cordão de 3 dobras também vale para o relacionamento quando se tem um pai ausente, que tem a mãe e o filho. Ok, tem a mãe e o filho, então chama Jesus para completar esse cordão de 3 dobras. Porque na ausência do pai, Jesus vai estar lá. Jesus vai prover, Jesus vai trazer conforto, Jesus vai trazer força para você que é mãe, para passar por tudo isso com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Essa falta, gente, ela nunca vai sair, tá? Então, assim, não vamos fantasiar, lindo, eu como mãe vou dar conta de fazer o papel de mãe e pai. Não vai, não vai. O pai vai sempre fazer falta. Só que quanto menos danos você causar através do teu olhar, das tuas mágoas, é melhor, porque o Senhor é o Pai acima de todos os pais. E é Ele quem vai assumir o papel de pai do seu filho aí dentro do coraçãozinho dele. Então, isso é um ponto, assim, importantíssimo. Trazer Jesus para dentro de casa, mesmo que more só você e o seu filho. Traga Jesus para ser o cordão de 3 dobras que não se arrebenta facilmente. Então, se você cair, Jesus vai estar lá para amparar. Amparar você e amparar o seu filho. Abra mão de achar que vai ser fácil ser mãe sozinha. Gente, não é fácil.
Vai ter dias que você vai desejar sim ter a figura paterna ali dentro, uma figura que coloque limites, uma figura que faça aquilo que você não dá conta de fazer. Você vai desejar sim ter isso. Mas se você não tem, se você não vive essa realidade, também não fantasia que vai ser fácil, porque não vai. E quando a gente está preparado para passar por uma guerra, a gente passa por ela com mais facilidade do que se a gente está despreparado. Então, se nós ficarmos só no campo da emoção, só pensando, ai meu Deus, eu tô sofrendo, esquece, vai cair fácil, vai tirar os olhos do alvo, que o alvo é a criação do seu filho, porque ele precisa ser criado para Deus, foi Deus que te deu, foi Deus que te entregou essa herança e ele precisa encontrar Deus no caminho. O seu papel como mãe, independente de ter um pai presente ou ausente, é apresentar Jesus para o seu filho, apresentar Deus para que ele possa, de fato, encontrar aquele que supre todas as nossas mazelas, que tampa todas as nossas necessidades, que nos traz alegria, independente do que estiver acontecendo ao redor. Então, isso é realmente muito importante. Gente, sem Deus, não dá. Não dá pra ter nem um relacionamento conjugal e nem um relacionamento com os filhos que seja forte, firme e que tenha base. Não tem como. E por último, aprenda a perdoar. Perdoe. Ah, mas ele não merece. Não, ele não merece. Não merece o perdão. Mas não é porque ele merece que o perdão precisa ser dado. Porque o perdão ele é bom pra quem dá. Enquanto você não perdoa, você fica remoendo aquela ferida, remoendo. Libera o perdão sobre essa pessoa, porque esse perdão vai libertar você de ficar sofrendo por isso, vai libertar você de ficar pensando nisso, de ficar vivendo a sua vida em função disso. Aprenda a perdoar, perdoa essa pessoa, entrega a vida dela nas mãos de Deus, porque o Senhor nos pede, né, que a gente perdoe. Então nós precisamos perdoar, independente de como a pessoa age, de como ela faz. E confie naquele que é fiel para cumprir a obra que ele começou. Deus jamais teria te dado um filho se você não tivesse a capacidade de criá-lo para ele. Então confia que mesmo que esteja pesado, que o fardo seja pesado, que você esteja chorando, que você esteja se sentindo só, confia que esse vazio ele vai aos poucos sendo preenchido. Porque Deus, ele é maravilhoso. Permita que ele faça em você essa reforma, que ele tire de você todo o ódio, que ele tire de você todo o rancor, que você não passe para o seu filho o seu sofrimento em relação a essa história, que seu filho não seja uma vítima da vida por isso, que ele pense, poxa, eu preciso honrar o meu pai, independente de como ele foi. Olha quão maduro isso é muito maduro. Aqui em casa o meu filho pediu perdão pro pai. Pediu perdão por quê? Porque o Senhor tocou o coração dele para pedir perdão, porque se nós humanos pararmos para pensar qual era o motivo que ele tinha de pedir perdão se ele não era ausente, né? O filho não é ausente. A ausência é do pai, mas ore que o Senhor ele vai cumprir na sua família, na sua jornada como mãe, e ele vai te honrar, porque você está cuidando da herança que é dele. Acima de tudo, não se esqueça que o seu papel de mãe, ele é tão importante, que pode afetar as próximas gerações. Então entregue e confie no Senhor.